Iniciando então aqui mais um dos nossos estudos para concluir a nossa semana, o nosso livro Fonte Viva. Nós vamos estudar o texto número 102. E ele traz para nós uma das clássicas mensagens de Paulo, que Emmanuel separou aqui. Ele trouxe para nós aqui a primeira epístola, aos Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 16. E Paulo diz assim: regozijai-vos sempre. E ele é um versículo desse trecho bastante conhecido, que diz assim para nós: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Então a gente costuma citar nos nossos estudos exatamente essa passagem do versículo 21, examinai tudo, retende o bem. Então várias versões são utilizadas para transmitir essa mensagem, mas a essência acaba sendo sempre a mesma para todos, que é exatamente aquilo que nos permite o livre-arbítrio de explorarmos tudo aquilo que o mundo nos oferece, absolutamente tudo. Nós temos liberdade para agirmos de acordo com a nossa consciência. Entretanto, quando se diz retende o bem, na verdade se encontra nas entrelinhas dessa ideia exatamente que toda ação traz uma reação, de que toda causa tem um efeito. Então toda atitude que nós temos traz para nós uma consequência. E naturalmente uma atitude irresponsável traz também uma consequência dolorosa. E quando ele fala retende o bem, ele está dizendo de uma forma mais objetiva, é exatamente isso, porque o bem que foi retido foi exatamente a experiência proveitosa que nós tivemos a oportunidade de vivenciar. E, consequentemente, nos proporciona também a felicidade. Então examinai tudo, retende o bem. Esse é uma recomendação importante que Paulo de Tarso transmitia à comunidade de Tessalônica e também para nós, agora na atualidade, quando também estudamos esses textos, essas mensagens do passado. Mas o nosso texto de hoje, ele traz para nós uma mensagem que se aplica à vida de todos nós. Porque quando ele fala para que nós nos regozijemos, fala exatamente isso, que nós agradeçamos com alegria, que nós não festejemos no sentido de grandes comemorações, porque na verdade é uma experiência dolorosa que porventura nós venhamos a vivenciar, não traz para nós nenhum motivo de alegria a esse ponto. Mas quando nós temos uma compreensão sobre o propósito da nossa existência, a importância de todas as experiências, desde aquela mais positiva até aquela mais negativa, nós sempre temos que agradecer por vivenciá-la ou por vivenciá-las, porque é para nós um aprendizado. E esse aprendizado é exatamente a fortaleza de todos nós para alcançarmos essa felicidade definitiva que almejamos. Então, iniciamos sempre essa reflexão de que nós estamos no mundo de provas e expiações. Isso é definitivo. E quando nós falamos mundo de provas e expiações, nós não só refletimos a realidade do mundo à nossa volta, que mostra um mundo cheio de problemas, com desigualdades, com egoísmo, com tudo aquilo que proporciona sofrimento para nós, e todos nós estamos sujeitos a isso, todas as intempéries da natureza, das relações sociais e tudo, da fragilidade do nosso organismo. Então, o mundo de provas e expiações é um mundo que tem essa característica de um mundo que proporciona sofrimento, mas como eu falei para vocês, ele traz para nós uma definição muito mais profunda, que é exatamente, não é um mundo que simplesmente existe para proporcionar sofrimento,
é um mundo que acolhe espíritos em processo de evolução. Então nós fazemos uma análise inversa. Vemos todas as dificuldades do mundo, entendendo a sua causa. Não simplesmente dizer que o mundo não presta porque o mundo está cheio de problemas. Na verdade, o mundo está cheio de problemas porque existem espíritos em aprendizado. Não espíritos que não prestam, mas espíritos em aprendizado nessa fase primitiva que necessitam desses estímulos. Porque o que nós lembramos sempre é que quando nós falamos sobre a evolução, sobre esse processo de transformação positiva, que todos nós estamos constantemente vivenciando, as experiências dolorosas, obviamente, são muito mais percebidas do que as experiências positivas, as experiências felizes. E, ao mesmo tempo, também elas acabam sendo muito mais efetivas na transformação. Poderíamos dizer que a alegria do momento que nós vivemos, ela é muito mais perigosa do que a dor. Porque a alegria, ela ilude. A alegria desvia a nossa atenção. Então, aquele momento harmônico que nós estamos vivendo, aquele momento de confraternização, aquele momento de estabilidade, a princípio, traz para nós aquela ideia de que está tudo bem, de que nós não temos nenhum trabalho a realizar. Quando nós começamos a viver os sentimentos opostos, sentimentos de tristeza, sentimentos de medo e tudo mais, nós ficamos muito mais focados. Porque nós percebemos as dificuldades que nós estamos vivendo. E essas dificuldades, na realidade, refletem exatamente a nossa condição evolutiva. Então a alegria, para muitos de nós, ela acaba sendo quase que um entorpecente. Quase que aquela bebida alcoólica que nos tira a lucidez para fazermos uma análise real da nossa condição. Vivemos simplesmente iludidos. Agora, quando nós temos a consciência da nossa condição, quando nós temos consciência da realidade do mundo que nós vivemos, esses momentos alegres, estou vendo você aqui, Dudu, esses momentos alegres, bom dia, Armando, acabam sendo muito melhor aproveitados, porque nós aproveitamos agradecendo exatamente esse benefício, essa dádiva que nós recebemos, para que cresçamos cada vez mais e não nos distanciemos. Mais uma vez, aproveitando essa semana do Carnaval, nós vemos assim que todo mundo comemorando. Pessoas fazendo festa nas ruas, fazendo festa na avenida, fazendo festa em salões, todo mundo comemorando, como se nenhum problema existisse no mundo. Como se ninguém tivesse dificuldades nas relações sociais, nas questões financeiras, não tivesse problema de saúde. Aí muita gente vai dizer assim, mas essa é uma das poucas alegrias que nós temos. E aí então, como nós não sabemos tirar o melhor proveito dessas alegrias, nós nos deixamos envolver, nos deixamos iludir e encobrimos exatamente os problemas que são a realidade que nós estamos vivendo. Se por acaso eu passo por uma doença física, e eu tenho sintomas dessa doença, significa que esses sintomas estão me alertando para aquilo que precisa ser tratado. Se por acaso, mesmo doente, eu começo então a me iludir com alegrias, com distrações, eu me esqueço que o problema está instalado. E ele existe. Independente da minha alegria, independente das minhas comemorações. Então, o nosso mundo hoje, mundo de provas e expiações, quando nós temos consciência dessa realidade, faz com que nós vivamos as experiências com muito mais responsabilidade, com muito mais atenção, transformando cada aprendizado em um instrumento de transformação para que acelere o nosso crescimento moral, o nosso crescimento intelectual, de um modo geral, o nosso crescimento espiritual. Então observemos aquilo que a mensagem traz para nós. Ela diz o seguinte: o texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação.
e a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade, que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e lameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita ninhos e deita vergonhas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha de pessimismo, né? Aquela cara carrancuda de pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que não lhe pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa a evolução deficitária. Por toda parte há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros de luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Quem solicitou semelhante problema dentro de si mesmo, quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo, sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Então aqui temos várias citações interessantes para comentarmos. E ele começa aqui com aquilo que é mais importante. Quando se fala sobre o regozijo, né, ou seja, a manifestação da alegria, da felicidade, da satisfação, do prazer, não deve ser vivido apenas nos melhores momentos que nós estamos vivendo. Pode parecer uma contradição dentro da visão normal de todas as pessoas, que diz assim: como é que você pode ficar feliz sofrendo desse jeito? Para você ser feliz, você tem que ter um momento de felicidade. Para que você viva a alegria, é importante que você tenha momentos alegres. Agora, se você por acaso é alguém que sorri numa situação de grande dificuldade, alguma coisa anormal está acontecendo com você. Mas aí então nós, que conseguimos ter uma visão, bom dia Capote, que temos uma visão mais profunda a respeito da vida, percebendo que dificuldades todos sofrem, ninguém está isento de vivenciar uma experiência desse tipo. Todos nós sabemos que cada um tem diante de si aquilo que necessita para a sua evolução, para o seu próprio crescimento. Aqui nós temos, por exemplo, aqui no final do nosso trecho, está assim: cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Isso significa que quando nós falamos de estarmos aqui encarnados, nós falamos de um complexo e extenso planejamento que foi feito por nós e sempre amparado, né, por espíritos instrutores que mostram para nós aquilo que nós temos de necessidade.
É interessante, vou só contar uma situação paralela que nós vivenciamos no nosso trabalho lá do Espiritismo.net. Foi perguntado por um dos nossos atendidos uma dúvida que ele tinha. Não era nada vivenciado pessoalmente, pelo menos assim nós não entendemos. Assim nós entendemos, né? Em que ele perguntava assim: uma pessoa que passa por uma situação, por exemplo, de estupro, que é uma situação talvez uma das piores vivenciadas, né, por uma pessoa, não apenas por uma mulher, mas isso pode acontecer com crianças, pode acontecer com homens também. Nós vemos muito isso, por exemplo, em ambientes penitenciários, né, de reclusão. Então o estupro, de um modo geral, ele é sempre algo mais humilhante. E essa pessoa perguntou o seguinte: se nós sabemos que nada acontece por acaso, se nós sabemos que cada pessoa vive uma experiência compatível com suas necessidades, como é que nós podemos entender que Deus destinou uma pessoa para provocar esse mal em alguém? Aí ficou aquela dúvida: como lidar com essa questão? E ela é muito mais simples do que nós imaginamos. Olá, açúcar. Muito mais simples do que nós imaginamos, porque ela não fica restrita apenas àquela condição da violência que nós citamos. Ela diz respeito a várias situações que estão relacionadas com a nossa vivência. Porque aí, através dessa questão, que é da mais grave, nós podemos tirar um aprendizado e depois estender para as demais situações. Nós lembramos sempre que todos nós, nessa questão da programação reencarnatória, nós criamos dentro de nós ideias que se refletem através do nosso pensamento, através das energias que nós irradiamos. Nós criamos em torno de nós aquilo que André Luiz chama de psicosfera, ou seja, um campo vibratório que fica em torno de nós. E esse campo, ele é constituído e até imantado, né? Acho que imantado fica mais claro, imantado das ideias que nós carregamos. Então, se por acaso alguém traz, por exemplo, uma ideia de fracasso vivenciado nas suas existências anteriores, se por acaso uma ideia de violência, no caso de um desequilíbrio sexual, no caso de relacionamentos problemáticos, nós criamos em torno de nós, então, esse campo vibratório, que ele acaba nos acompanhando onde quer que nós sigamos. Esse campo, então, dentro daquela ideia que nós já estudamos sobre a lei de atração, faz com que nós sejamos aquele ímã que atrai situações semelhantes à nossa natureza. No caso, por exemplo, só para poder concluir o raciocínio, para não deixar em branco aquilo que eu iniciei, falando do estupro, aquela pessoa não nasceu para ser estuprada, tampouco nasceu um estuprador. Mas aquela pessoa traz nesse seu campo vibratório um desequilíbrio de natureza sexual, que porventura, circulando no seu dia a dia, na sua vida, vai encontrar um outro indivíduo que também traz esse mesmo desequilíbrio. E em virtude do choque dessas vibrações, desencadeia naquele indivíduo que já traz não apenas traz um desequilíbrio sexual, mas traz também uma perturbação psíquica que acaba desencadeando em virtude do choque dessas vibrações. Então nós vemos no caso, falando de relacionamentos afetivos, as pessoas dizem assim, algumas homens, ou mulheres principalmente, né, que acabam sofrendo muito mais, elas dizem assim: é impressionante como todos os meus relacionamentos sempre tem um problema, sempre tem alguém que me machuca, alguém que me faz sofrer. E na verdade aquela pessoa traz em si esse desequilíbrio nas relações afetivas que acaba atraindo outras pessoas que mantêm também um tipo de equilíbrio. E aí nesse caso acaba prevalecendo a lei do mais forte. Nesse caso, nas relações, as mulheres, se colocando numa condição de fragilidade, acabam sofrendo exatamente aquilo que os homens, com mau caráter, ou com violência, ou com algum tipo de autoritarismo dentro de uma relação, faz com que aquela pessoa sofra, no caso também de infidelidade, enfim, várias e várias situações. Então nós vemos aqui na nossa programação reencarnatória, ela não leva em conta apenas aquilo que nós precisamos.
muitas vezes também deve ser considerado aquilo que nós atrairemos pela nossa condição psíquica, que vem sendo construída durante muito tempo. Daí a necessidade, quando nós evocamos aquele pensamento de Jesus, falando vigiai e orai. Essa vigilância e essa oração são exatamente os recursos que nós, são os trabalhos que nós temos que realizar para fazer com que nós retomemos o equilíbrio psíquico. Porque estando isso na nossa mente, tudo bem organizado, tudo bem delineado, a nossa trajetória é tranquila. Nós não nos deparamos, porque nós temos nesse equilíbrio, nós não apenas temos o bom senso de tomar as decisões corretas aqui no mundo, mas psiquicamente e de uma forma inconsciente, nós criamos em torno de nós uma proteção contra essas dificuldades. Ou, na verdade, nós repelimos essas dificuldades. Algumas vezes, né, a gente lembra sempre de um ditado popular que fala que é um ditado popular porque isso cientificamente já se mostrou de um modo diferente. Mas, por exemplo, por que os cachorros percebem que uma pessoa está com medo? E aí eles acabam atacando exatamente aquela pessoa. Na verdade, ele não percebe o medo, mas é a postura daquela pessoa que se mostra intimidada que faz com que o cachorro possa agir de uma forma violenta. Então não é um campo energético, não é nada disso, é uma questão de postura. Mas isso, trazendo para o campo mental que nós estamos trabalhando agora, mostra exatamente isso. Nós criamos em torno de nós, então, aquele tipo de irradiação que cria uma identidade de acordo com um tipo de pensamento, de sentimento, de ideia, que acaba encontrando uma resposta de alguém ou de uma circunstância que se encontra próxima. Isso, naturalmente, é uma situação, um mecanismo que foge ainda da nossa compreensão. Nós falamos de um modo teórico e de um modo superficial, naturalmente. Porque ainda nós temos muito que compreender nesse campo das energias. Então, a lei de atração. Por que existe a lei de atração? Como é que eu atraio para mim uma situação de dificuldade, um acidente, por exemplo? Eu atraio o acidente me atrai, como é que funciona isso? De um modo superficial é exatamente essa questão do magnetismo. Mas de um modo mais detalhado, nós não temos ainda essa compreensão. Então vivemos um mundo de provas e expiações. Eu quis trazer para vocês esse conjunto de ideias exatamente para mostrar que nada acontece por acaso, que nós temos uma responsabilidade direta quando agimos conscientemente em busca daquela situação, ou de uma forma indireta quando atraímos aquela situação ou que tipo de pessoa próximo a nós. Então vemos assim que não são situações que acontecem ao acaso. Quando nós falamos, por exemplo, que Deus não permite, ou melhor, uma folha não caia sem que Deus permita. Isso é que normalmente nós ouvimos. Significa então que houve uma permissão para eu sofrer uma situação dolorosa? Na verdade, existe essa lei natural que rege não apenas o mundo físico, mas também o mundo espiritual, que é o campo das ideias, o campo das energias, que traz para nós exatamente essa lei de atração, que faz parte também de uma lei. Então não é que Deus permite que nós soframos uma situação. Na verdade, nós estamos submetidos a uma lei que vai nos trazer um aprendizado exatamente dentro dessa permissão divina. Mas isso pode ser modificado a partir do momento em que nós modificamos o nosso modo de pensar. Então, quando se fala nesse título, para que nós nos felicitemos, para que nós bendigamos as dificuldades, ou seja, bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos. Quando nós estudamos esse capítulo no Evangelho, ele levanta, sem dúvida nenhuma, e Kardec mesmo diz isso, ele levanta essa dúvida: como é que eu posso dizer que é feliz aquele que sofre? Se nós entendermos que o sofrimento faz parte desse aprendizado, desse processo de depuração que nós estamos vivenciando, até essa semana nós postamos lá na fanpage do Espiritismo.net, aquela mensagem de que o ouro passa pelo cadinho da purificação, assim como o espírito também passa.
Então, não é simplesmente viver aquele momento doloroso e ficarmos imóveis diante do sofrimento. Mas quando nós vivemos uma situação dolorosa, é importante que nós colhamos o aprendizado que ele nos proporciona. Para saber exatamente que se eu vivi aquela situação, foi que de alguma forma eu criei. Ou diretamente ou indiretamente, ou conscientemente ou inconscientemente. Então, a partir daquele aprendizado eu tenho que pensar, então é hora de modificar meu modo de pensar. Para fazer com que tudo aquilo que eu estou vivenciando agora se transforme no futuro. Só que naturalmente não é uma única experiência que vai me fazer mudar a minha conduta. Muitas vezes, pela nossa própria resistência, são várias e várias e várias experiências que são necessárias para que a gente realmente aprenda. Mas quanto mais nós temos essa consciência, mais nós nos esforçamos para fazer um trabalho correto, equilibrado, maior para nós, ou menor, será o tempo para que promovamos essa transformação. O Wagner lembrou aqui, estamos num planeta de provas e expiações. Isso quer dizer que poderemos passar por diversas situações inerentes a essa condição planetária. Seria assim? Seria, e essas condições são exatamente aquelas que nós atraímos. Acontecem que aquelas que nós temos mais afinidades. Por que tem experiências no mundo? Porque se fosse assim, nós lembramos sempre que nós estaremos vulneráveis a qualquer tipo de experiência dolorosa no campo afetivo, que nós teríamos uma dificuldade nas nossas relações familiares, nas nossas relações profissionais, qualquer tipo de violência na rua. Por que tem pessoas que passam por aquelas experiências e não passam por essas experiências? Por que tem pessoas que são fracassadas profissionalmente, embora estudem, embora trabalhem, embora batalhem, nada dá certo, e para outras pessoas que muitas vezes não fazem qualquer esforço, as coisas caem prontas no colo? É o acaso que dita isso? Aí nós estamos entrando exatamente nesse campo das energias que nós não compreendemos. Então o mundo de provas e expiações traz, o mundo de provas e expiação traz por si só as suas próprias dificuldades. Como se não bastasse isso, nós vamos nos encaixando nas experiências de acordo com as nossas necessidades. Então, inicialmente, quando nós falamos num planejamento reencarnatório, dá a impressão de que alguém sentado ali na frente de um computador, atrás de uma escrivaninha, e vai ditando para nós, olha, aos seus 23 anos você vai sofrer um acidente de carro. Aos 27 você vai passar embaixo de uma árvore e vai cair um galho na sua cabeça. Não é assim que a coisa acontece. As nossas necessidades, elas já estão impregnadas dentro de nós. Elas simplesmente se irradiam à nossa volta e enquanto elas existirem, nós estaremos atraindo essas experiências difíceis. Então não é assim, olha, eu tinha que sofrer um acidente de carro e eu sofri. Muito bem. Nós estamos colocando uma situação de fatalismo. Só que na verdade é assim, eu trago dentro de mim esse desequilíbrio nesse campo. Nós não sabemos como isso funciona, como eu falei para vocês. Mas muitas vezes a direção imprudente, muitas vezes essa atração por acidentes, aquilo acontece uma vez. Eu não aprendi. Existe aquele buraco ainda aquela minha pequena ferida no meu campo vibratório, vamos dizer assim. Enquanto essa ferida existir, as experiências continuarão acontecendo. No momento em que eu aprendo com aquela dificuldade e eu começo então a trabalhar psicologicamente, emocionalmente, exatamente o que Paulo de Tarso fala para nós, que bem-aventurados são os aflitos. Se um sofrimento veio em minha direção, significa que ele está me mostrando, é o sintoma. Porque aquilo que acontece exteriormente é o sintoma daquilo que existe dentro de mim. Simplesmente se reflete. Se por acaso eu tenho um problema dentro do campo profissional, dentro do campo afetivo, esses problemas vão continuar acontecendo enquanto eu atraí-los para mim. Enquanto eu tiver isso dentro de mim. Agora, como isso se resolve? Nós não temos uma fórmula simples de fazer. Mas os espíritos, até mesmo o próprio ensinamento do cristianismo, fala para nós sobre essa transformação interior. Então ele não fala especificamente que você tem que trabalhar aquela sua dificuldade. Você tem que trabalhar como um todo.
Você tem que trabalhar de um modo geral, porque é o equilíbrio global que vai fazer com que nós cresçamos e até mesmo nos protejamos dessas dificuldades que acontecem à nossa volta. Andréa colocou, né, tal como na escola, né, melhor fazer o trabalho de casa com a letra caprichada, sim. Mesmo que nós não entendamos qual é exatamente o problema que nós temos que agir da forma mais correta possível, porque sabemos que só assim resolveremos então essas pendências que existem em nós. O Wagner colocou, mas aí cairemos naquele conceito de karma, né? Penso que se a nossa mudança de comportamento poderá modificar situações que estavam no tal planejamento. Exatamente. Quer dizer, você atrai para você aquilo que você mesmo causou. A partir do momento em que você começa a se reequilibrar, tudo à sua volta se dissipa naquilo que vem acontecendo em termos de atração. Aí fica apenas no campo mesmo da vivência no mundo de provas e expiações. Então o conceito de karma, na verdade, ele nada mais é do que o conceito de causa e efeito. Só que muitas vezes a gente fica muito fixado na ideia do que acontece fora de nós. Por exemplo, eu cometi um assassinato numa existência anterior, nessa existência eu sofreria um assassinato. Como se alguém tivesse programado quem vai matar e quem vai morrer. Na verdade, no momento em que eu pratiquei aquele crime, eu criei dentro de mim uma condição de atrair uma situação semelhante. Na minha próxima encarnação, eu trago dentro de mim essa lei, essa vibração. E eu então estabeleço, pela lei de sintonia, uma experiência compatível com aquilo que eu criei. Então não é determinado assim, você matou, você vai morrer. Você atropelou, você vai ser atropelado. Você machucou alguém afetivamente, alguém vai te machucar afetivamente. Na verdade, no momento em que nós provocamos uma ação, dentro de nós já criamos aquela condição, nós já registramos aquele tipo de ação. E esse registro vai se refletir nesse campo vibratório à nossa volta. E enquanto eu não restabelecer aquilo dentro de mim, eu continuarei então vivendo experiências semelhantes àquilo que eu criei. Então nós percebemos que não é assim alguém parece que está fiscalizando, anotando aquilo que nós fizemos num caderninho cada vez que nós pisamos na bola, cada vez que nós nos desequilibramos. A nossa própria consciência registra isso. Quando eu faço o mal, com a intenção de fazê-lo, ou mesmo quando eu faço o mal sem a intenção, mas provocando em mim o desequilíbrio, a minha consciência registra. A partir daquele momento, é como se fosse uma antena na minha mente. Eu começo então a emitir para toda a atmosfera à minha volta aquela ideia, eu sou violento, eu sou violento, eu sou violento. Aí então eu encontro alguém que está dizendo assim, eu também sou violento, eu também sou violento. As duas sintonias se encontram e pronto. Precisa de muito pouco para que aquela violência se materialize naquela relação dos dois. A mesma coisa acontece no campo da sexualidade, dando aquele exemplo inicial que eu falei para vocês. Eu provoquei, eu machuquei. E aí então eu estou dizendo para todo mundo assim nessas vibrações, eu tenho esse desequilíbrio, eu tenho esse desequilíbrio. Basta encontrar alguém em desequilíbrio também, que se desencadeia para os dois. Então aquele assassino, não dá para dizer, o perispírito ele registra materialmente, porque o perispírito é matéria. Ele é uma matéria sutil, é um fluido, mas na verdade tudo fica registrado na nossa consciência. Porque eu sei o que eu fiz. Então é a minha mente reflete no perispírito, a minha mente irradia, estimulando todo o campo fluídico à minha volta. Mais fácil para vocês, eu falei sobre as ondas de rádio, mas imaginemos assim, dentro daquele exemplo que eu já citei para vocês outras vezes. Lâmpadas coloridas. Não vou dizer que essa cor é tal coisa, a outra cor é tal coisa. Mas imagina assim que nós temos, de todas aquelas nuances de cores, cores que caracterizam determinado tipo de equilíbrio ou de desequilíbrio. Falo sim, já falo já, Armando. Então, um equilíbrio ou desequilíbrio. Porque a gente lembra sempre que a nossa consciência não registra apenas as deficiências, mas a consciência também registra as virtudes. Então, aquela luz ficou acesa na minha mente. Aonde eu ando, aquela claridade me acompanha.
uma claridade mais clara, mais escura, mais fria, mais quente, mais extensa, com mais irradiação, com menos irradiação. Então, onde eu ando, tenho. Se por acaso essa luz registrar um desequilíbrio, aquela luz vai começar, então, em todo lugar escuro que eu caminhe, aquela luz vai me acompanhar. Então, por exemplo, vou colocar aqui, o vermelho, que normalmente já é classificado para nós como a cor da paixão. Então eu carrego aquela luz vermelha acesa em cima da minha cabeça. Significa que eu tenho na minha consciência a sexualidade aflorada, o erotismo aflorado, pensamentos dessa natureza. Onde eu ando, isso caminha, me acompanha. Aí então alguém que também tem essa luz vermelha vai se sentir atraído por mim e eu me sentirei atraído por ela. Só que na verdade vai ser uma relação extremamente dolorosa. Porque a questão da sexualidade, como Emmanuel nos lembra no livro Vida e Sexo, psicografado pelo Chico, ele fala que o sexo é a manifestação do amor. Só que no momento em que eu trago a sexualidade desequilibrada, significa que eu não estou atraindo o amor. Eu estou atraindo o sexo. Eu estou atraindo a relação material, a relação sem preocupação com a afetividade. Significa que eu vou me aproximar de uma outra pessoa sentindo aquela paixão, sentindo aquela atração, aquele desejo, as coisas vão acontecer e as lesões afetivas vão então aparecer. Então nós percebemos assim que somos nós que criamos. Agora eu tenho esse desequilíbrio. Tenho consciência dele. Então eu vou fazer aquele trabalho contínuo. Eu preciso me equilibrar, eu preciso me afastar daquilo que me estimula, eu tenho que manter sempre o bom senso, sempre tenho que manter aquele trabalho moral. E aí então aquela luz naturalmente vai se modificando na sua tonalidade. Até atingir, por exemplo, vamos pegar aquela cor mais amarelada, mais dourada, mais bonita, significa que do vermelho começa a passar para o dourado, ou seja, da sexualidade puramente, começa então para o sentimento afetivo mais puro. Então nós vemos assim que somos nós que criamos essas circunstâncias. Só que isso está tão longe do nosso entendimento que nós vivemos como se todo mundo fosse anotando as nossas falhas e que a nossa consciência não tivesse nada com isso. É daí então quando nós estudamos a lei de atração, que já virou livro, já virou documentário, Kardec já falava sobre isso também, sobre a questão da força do pensamento, é exatamente isso. O pensamento não é somente uma ideia. O pensamento também é uma condição que nós irradiamos. Só que ele vai meio misturado com as palavras, porque quando nós falamos em pensamento, eu tenho imagens e eu tenho palavras, eu tenho sons. Mas a gente nunca imagina que com os nossos pensamentos também vão sentimentos e emoções. Então tudo isso provoca essa atração. Aquela pessoa que tem, por exemplo, a autoestima baixa. A pessoa não gosta de si mesma, a pessoa não gosta da vida que tem, a pessoa tem registrado todas as frustrações que já viveu. Que tipo de relacionamento ou que tipo de círculo de amizades ela será capaz de atrair pensando desse jeito? Ela vai se tornar cada vez mais isolada, sozinha, solitária e infeliz por consequência. Daí então o trabalho psicológico que é feito, não somente aqui no mundo físico, mas no mundo espiritual também. Porque no mundo espiritual nós continuamos sendo aquilo que nós somos, irradiando ideias, atraindo e distribuindo também sentimentos e pensamentos. Então esse trabalho psicológico de elevar a nossa autoestima é fundamental, para que a gente crie em torno de nós esse campo vibratório de proteção e de atração de experiências positivas, não simplesmente de negativa. Né? Obrigado, que bom, dona de mim. Né? Rapidinho, o Armando colocou, né, o livro Deficiente Mental, Por que Fui Um? Ele é um livro da Vera Lúcia Marinzec. Ele é uma coletânea de psicografias de indivíduos que viveram aqui já no mundo físico, passando por uma experiência de limitação intelectual. Então nós temos ali citações de uma pessoa que viveu síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo, traumatismo crânioencefálico, que mais?
Eu não me recordo as tantas e tantas ali, mas qual é a estrutura do livro? O primeiro capítulo, Mariazinha, por exemplo. Aí a Mariazinha traz a psicografia dela, contando a sua última encarnação. Depois o espírito Lúcius, que já trabalhou com a Zíbia Gasparetto, faz um comentário sobre aquela experiência. Aí capítulo 2, Joãozinho. Depois do capítulo 3. Então cada capítulo traz uma experiência. É um livro bastante instrutivo. Principalmente na questão da psicografia propriamente dita, porque ele vai contar por que ele viveu aquilo. Tem uma moça que eu me lembro, de uma história que ela dizia que era autista. O que é o autismo? O autismo é um bloqueio que o indivíduo tem na sua... Isso naturalmente ele é visto pela ciência como uma alteração na estrutura cerebral, mas... na verdade, é o espírito que se fecha dentro de si mesmo. Então ele tem uma dificuldade de se expressar, uma dificuldade de se comunicar. Então essa moça ela era autista. E ela não conseguia falar nada, não conseguia interagir com o ambiente externo nem nada. Após a sua desencarnação, ela comentou que numa encarnação anterior ela provocou muitas intrigas nas suas relações. Ela levantava calúnias, levantava fofocas, provocava isso, provocava aquilo, e quando ela desencarnou, ela foi tomada por tal grau de culpa que ela não tinha condições de se comunicar com ninguém. Então esse livro ele trata de experiências assim. Um jovem que por overdose acaba desencarnando, né, pelo suicídio, né, que é um suicídio, quer dizer, não é um suicídio, é uma desencarnação provocada por essa negligência. E depois ele acabou provocando em si mesmo várias lesões, nesse caso lesões neurológicas, cerebrais, que se refletiram na sua consciência, e na encarnação seguinte ele veio com um jovem, ele veio como uma criança com uma severa deficiência mental. Né? Então esse livro ele fala sobre esses temas. Ele pode ser encontrado na versão digital. Então você não precisa ler todo o livro. Cada capítulo, que são 2 ou 3 páginas, conta uma experiência de um espírito que viveu isso. É muito legal. Eu gosto bastante desse livro. Então, muito bem, pessoal. Então, nesse estudo que nós estamos fazendo hoje, falando sobre agradecer pelas experiências que nós passamos, deixa eu ver aqui, esse é o livro, é o relato de espíritos que colocam até sua punição pelos seus erros. Sim, essa punição, na verdade, ela foi infringida por eles próprios pela condição em que eles se encontravam. Então, mais uma vez, não foi alguém que disse assim, você será deficiente, ponto. Na verdade, ele mesmo criou circunstâncias que viveu isso. Outro, teve um jovem que sofreu um acidente de carro e um traumatismo craniano, e a partir dali ele começou a viver essa experiência. Né? Então, são várias citações, e o Espírito Lúcius depois ele faz comentários sobre aquilo lá, dando uma explicação mais detalhada de como funciona. Né? Mas ele é só focado, naturalmente, nesse livro, somente em indivíduos que viveram essa experiência. E ele é muito necessário também. Né? Porque, como eu falei, hoje no mundo de provas e expiações, aqui no nosso mundo hoje, nós temos muitas famílias que vivem experiências assim. De crianças que nascem com essas limitações, de pessoas que passam por essas limitações a partir de algum momento. Então, ficam se questionando, por que Deus fez isso comigo? Então, se nós analisarmos pura e simplesmente aquilo que acontece à nossa volta, nós sempre vamos achar que nós temos sorte ou azar. Que foi o acaso que determinou quem vai ser feliz e quem não vai ser feliz. E quando nós começamos a entender os bastidores de tudo isso, as nossas encarnações anteriores, as experiências que nós criamos, negativamente ou positivamente, e aí depois, numa nova encarnação, tudo começa a se manifestar de uma forma muito mais patente, nós começamos então a aceitar isso com mais resignação. Lembrando que resignação não significa assim, eu aceito porque eu estou feliz da vida. A resignação eu estou sofrendo, isso é muito difícil para mim, mas eu vou lutar ao máximo que eu puder para poder me reequilibrar, porque eu aceito essa experiência como uma necessidade que eu tenho. Isso é resignação. Então, quando se fala assim que nós temos que ficar felizes sempre, isso mostra um desequilíbrio, na verdade, porque como é que nós podemos ser felizes dentro da ideia de felicidade que nós temos diante de uma situação dolorosa? Alguém que está desempregado, alguém que está doente, alguém que perdeu um ente querido, como é que você pode ser feliz nisso?
Quando nós começamos a entender o processo de aprendizado, nós falamos, bom, a experiência veio, isso para mim foi um aprendizado e eu estou crescendo. Muitas vezes não é somente uma experiência que vem, muitas vezes são várias experiências. É o indivíduo que tem uma vida assim fadada. Quantas vezes fala assim, nossa, minha vida parece que foi amaldiçoada, tudo dá errado. Na verdade é um processo longo de transformação. E vai continuar dando errado enquanto ele estiver pensando errado. Enquanto ele estiver atraindo para ele próprio essas experiências equivocadas ou dolorosas para ele próprio. Para algumas pessoas, algumas poucas experiências são suficientes para que ele possa despertar. Para outros, várias encarnações são necessárias para que ele possa se transformar. Porque, na verdade, promover uma transformação pela simples transformação não é algo fácil de fazer. Nós temos que ter uma motivação. Essa motivação é o entendimento. Eu faço porque eu quero fazer, porque eu sei que tem que acontecer. Armando colocou, a não ser que seja que a nossa encarnação compulsória, provas escolhidas, não sejam provas escolhidas por nós, né? Sim, sem dúvida. No caso das encarnações compulsórias, são outras experiências também, que o próprio Kardec fala sobre isso, lá no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta se todos nós sempre escolhemos. Os espíritos dizem que muitas vezes, diante do desequilíbrio, diante da resistência, do endurecimento, as provas são escolhidas. Mas a gente vai lembrando que quanto mais o nosso mundo vai evoluindo, menores são as compulsórias. Porque o mundo vai evoluindo, significa que nós estamos nos tornando mais conscientes. Então estamos assim, menos rebeldes, menos resistentes. Não significa que nós estamos aceitando o feliz da vida. Nossa, pode me mandar ali uma doença que eu vou adorar. Não. Mas é aquela coisa assim, tá, eu vou ter que aceitar ela mesmo? Ela é realmente necessária? Sim, ela é necessária. Então tá bom, vocês vão me ajudar? Vamos, então tá. Então a gente vê que essa dinâmica, então quanto mais evoluindo, menos obrigatórias são as provas, obrigatórias não, menos impostas são as provas que nós vamos vivenciar. Mas essa lei de atração, que é algo que nós vamos demorar muito para compreender ainda esse mecanismo. Porque são situações que mexem com o nosso inconsciente, mexem com esse campo de energias que são completamente abstratos para nós. Não só são abstratos, mas são distantes do nosso entendimento. Agora que a gente começa a colher algumas poucas luzes, vamos dizer assim, desse assunto. Mas esse pouco já é muito para nós. Só o fato de nós entendermos que o nosso modo de pensar é, na verdade, essa grande antena que emite e que capta outros pensamentos à nossa volta, isso já é extremamente importante, porque já faz com que nós nos coloquemos não como vítimas da situação, mas como os próprios agentes daquilo que acontece conosco. Daí então esse trabalho de evangelização que faz com que nós... A evangelização é aquela educação indireta para atingir aquilo que é o principal. Já que nós não fazemos por consciência, por conhecimento de causa, nós somos indiretamente influenciados pelas mensagens, pelos exemplos, pela moralização, para afetarmos aquilo que é o principal. Para dar um exemplo claro, né, porque eu sempre gosto de ilustrar isso, seria mais ou menos assim: o médico está dizendo que você tem um problema endócrino. Ou seja, suas glândulas, o seu metabolismo não funcionam adequadamente. Então ele vai falar para você assim, olha, faz o seguinte, se alimenta de uma forma correta, faça os exercícios, que você vai ficar muito saudável. Ou seja, ele não está detalhando para o paciente que é o hormônio A, o hormônio B, a glândula A, ou glândula B que está mal funcionando. Ele está falando a dieta, o exercício, uma vida equilibrada que vai te fazer bem para a saúde. Já é o suficiente para que indiretamente ele afete aquele problema, aquele transtorno que ele sofre. Moralmente é a mesma coisa. Se evangelize, trabalhe a caridade, aceite sem reclamar aquilo que acontece à sua volta, porque quanto mais você reclama, mais negativas ficam as suas vibrações, mais problemas você vai atrair. Então é esse processo de transformação moral, psíquica, emocional, mental, que vai fazer com que a nossa vida se transforme. Se você quer que a sua vida dê certo, comece modificando o seu modo de pensar. Porque não adianta, imagina assim aquela pessoa que
um jovem ou uma jovem que sempre tem dificuldades para encontrar o seu amor perfeito. Enquanto ele estiver atraindo esses fracassos, não adianta colocar o príncipe encantado ou a princesa encantada na frente dele, que ele não vai conseguir transformar a sua relação. Ele vai ser abandonado pelo príncipe ou pela princesa porque ele não consegue simplesmente conviver com essas pessoas. Porque se encontram em vibrações diferentes. O príncipe quer encontrar a sua grande princesa. A princesa quer encontrar seu príncipe. Aí aparece um sapo dizendo: vem, princesa, eu te amo. A princesa vai até olhar para ele, vai até dar aquele beijinho de olho fechado para não pegar muita aversão, mas não vai durar muito, porque são pensamentos diferentes. Então isso acontece em tudo o que existe à nossa volta. Então, para vocês que casaram com um sapo, a culpa não é do sapo, a culpa é de vocês que atraíram ele para aí, tá? Então pensem sempre dessa forma. Para vocês que casaram com a bruxa malvada, não se preocupe, vocês que atraíram a bruxa. Então transformem-se primeiro em príncipes e princesas, para vocês atraírem os seus pares. Aí sim a coisa vai dar certo. Então, pessoal, é isso. Tá? Então, tudo aquilo que acontece à nossa volta, agradeçamos, porque isso para nós é a manifestação daquilo que existe de errado em nós. Quando nós conseguimos trabalhar adequadamente, aí sim nós vamos modificar o nosso modo de viver. Exatamente. Então, só para a gente poder fechar, tem aquele provérbio iraniano, ou melhor, o provérbio muçulmano, principalmente ali dos sufis, que fala sobre o homem que viajou pelo mundo para procurar a mulher perfeita. Aí ele passou um tempo fora, viajando. Quando ele voltou, perguntou assim: aí, você encontrou a mulher perfeita? Aí ele disse assim: encontrei, só que ela percebeu que eu não sou perfeito. Então, na verdade, tudo começa em nós. Tudo. Até mesmo um evento exterior que a gente acha que foi uma mandiga que fizeram, foi alguma coisa amaldiçoada, tudo começa em nós. Pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Para poder fechar aqui com a última frase, com o último parágrafo aqui desse texto, diz assim para nós: a grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher bênçãos de amor e sabedoria se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Então Paulo de Tarso, apesar de tudo aquilo que ele viveu, e nós sabemos que foi uma experiência extremamente dolorosa, que ele era um perseguidor de cristãos, se tornou um cristão perseguido, conseguiu dizer para as pessoas: sejam felizes com aquilo que